Ora, bom dia, aleluia. Hoje é dia 15 de 9 de 2020. Glória ao Senhor. O Senhor está conosco, o Espírito Santo está a produzir o seu fruto em mim, nas pessoas que ouvirem. Karamusharabada, tikandavana, shofona. Kiripiripi, pororopopa, pararapapi, pararapara. Rabarababa,vi, bararara. Urambuda, barababa. Urambudini, karipani, kanimini. Eveniga body seven, Eveniga disse. Obrigado, Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Estou aqui, podes me usar, Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Vamos ler aqui um hino do hinário evangélico. O 313. Pai, te agradeço pela minha salvação. Pai, te agradeço pelo sangue de Jesus derramado por mim. Obrigado, pois, da morte eterna me livraste. Tu me deste a mão e me levantaste. Aleluia. Obrigado, Pai, pela vida eterna. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, te agradeço por teres vindo em mim morar. Pai, te agradeço por seres tu a governar. Aleluia. Obrigado pelo grande privilégio, pela honra de ser um filho teu. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu poder. Obrigado, Pai, sou um novo ser, nascido novo. Pai, te agradeço somente pelo que és. Pai, te agradeço por poder olhar para ti. Obrigado, és tão bom para mim. Oh, Pai, como eu te amo. Obrigado, Pai, por estares comigo. Obrigado, Pai, tu és meu amigo. Aleluia, glória a Deus. Ramuria Shanabadaga Shofona Ribiribiribiriba. Obrigado, Pai, por estares a abrir o meu entendimento para compreender a tua palavra. Obrigado pelo teu Filho amado. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Glória a Deus. Então, amados irmãos e amigos, vamos gravar aqui um vídeo cujo título é O Fruto do Espírito de Deus gerado nas varas humanas, nos seus filhos nascidos de novo. Aleluia. Vamos ler aqui no Salmo 92, 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira. O justo, como nós somos justificados pela obra que Jesus fez por nós. Aleluia. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Aleluia. Os que estão plantados na casa do Senhor
florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Amém, aleluia. Ele é perfeito, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Glória ao Senhor, aleluia. Então, vamos ler ainda no... Glória a Deus. No Evangelho de São João, capítulo 15, verso 1 a 5, o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. É porque há a falsa também, não é? É aquele que veio para roubar, matar e destruir. Essa é a falsa videira. E meu Pai é o lavrador. Amém. Ou seja, o Senhor Jesus diz que Ele é como uma videira que dá uvas doces. E meu Pai é como um lavrador que cuida da vinha. E depois temos as varas. Somos nós os filhos de Deus. Toda a vara em mim que dá fruto limpa, e toda aquela que dá fruto limpa, para que dê mais fruto. Eu não li como está aqui porque não me interessa estar a ler o não. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus limpa-nos. E o Espírito Santo enche-nos. Está em mim. É uma ordem do Senhor Jesus. Está em mim e eu em vós. É como diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei convosco e vós comigo. Ora, onde o Senhor está, há milagres. Lá em Marcos capítulo 16 diz que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, etc. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Ou seja, devemos estar sempre ligados com Jesus. Não se deu o caso que no fim o Senhor Jesus diga: não vos conheço. Não. Nós temos de estar sempre no Senhor Jesus. Não podemos perder o contacto com Ele. Devemos orar sem cessar. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Ou seja, temos de estar ligados com Jesus. Também o Senhor disse: vós sereis meus amigos, fizerdes o que eu vos mando. Então, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, que sois as varas, se não estiverdes em mim, não podeis dar fruto. O Senhor Jesus ainda diz: eu sou a videira, dou boas uvas, bons frutos, e vós as varas, onde o fruto cresce. Quem está em mim e eu nele, diz o Senhor Jesus, esse dá muito fruto. Não é pouco fruto, dá muito fruto. Porque o Espírito Santo trabalha conosco, produz o fruto. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia, glória a Deus. Porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus Cristo.
E depois diz ainda, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. É isso que eu estava a dizer. No fim o Senhor vai dizer, não vos conheço. Porquê? A pessoa não está em Cristo, não está ligado com Ele. Será lançado fora, com uma vara. E quais são as consequências? Está lançado fora, não está ligado com a vida eterna, que é o Senhor Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o que é que vai acontecer? Vai secar, não vai fazer nada para Deus, não vai dar fruto. E seca, e como seca, vai ter que ser colhida, tirada, cortada, e vai ser lançada no fogo, como uma vara que não serve para nada. E o que é que vai acontecer a seguir, assim que é lançada no fogo? Vai arder. Ah, sim. Depois diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, podereis tudo o que quiserdes. E vos será feito. Em Efésios 1:3 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, temos que estar em Cristo, não é? Não é viver separados, sem ouvir a sua palavra, sem comunicar com os filhos de Deus. Glória a ti, Senhor querido. Nisto é glorificado meu Pai. Deus recebe glória se nós dermos muito fruto, estivermos vivos, juntamente com o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E assim sereis meus discípulos. O Espírito Santo é o Espírito de verdade que nos guia em toda a verdade, nos ensina e nos mostra tudo o que o Pai diz ao Filho. E, aleluia. Nisto é glorificado meu Pai. Recebe glória, fica contente, fica alegre. E assim sereis meus discípulos. Etc. Como o Pai me amou, Deus amou o Senhor Jesus. Pronto, etc. Em relação a Maria, Maria produziu e tal. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. O Pai amou-nos, o Filho amou-nos e o Espírito Santo ama-nos. É claro também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam a amar-nos, não é? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, permanecer no amor de Jesus é fazer o que Ele manda. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Portanto, amar a Deus não é só dizer, Pai, eu te amo. É fazer o que Deus manda. Permanecermos no seu amor. Amar é estar ligado, como um braço está ligado com o corpo humano. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Portanto, a pessoa tem que pode dizer, obrigado Pai, que eu pertenço ao corpo do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado porque me salvaste. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, é isso que nós devemos fazer. Glória ao Senhor. Então vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor. Como há bocado eu tinha dito, gozo. O Espírito Santo é verdadeiramente perfeito, como o Pai e o Filho. Ele só produz amor, gozo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo sente
o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, e a benignidade é uma bondade eterna, e é bondade, e sente fé, e sente mansidão, e sente temperança, uma pessoa que não pensa o que diz antes de dizer, e não é uma pessoa precipitada. Então, o Sr. Paulo diz que contra estas coisas não há lei, ou seja, não é preciso lei. Uma pessoa que é perfeita não precisa de lei nenhuma, né? A lei só foi feita por causa do homem. Por exemplo, Caim matou o Abel e Deus não gostou disso. Então, os homens andavam sempre a fazer coisas que não eram inspiradas pelo Espírito de Deus. Então Deus teve que fazer uma lei para frear essa maneira de pensar, falar, agir. Não estava bem. Então, os que são de Cristo crucificaram a carne. Ou seja, a carne, o homem a mulher, a Eva que pecou e o homem afastaram-se de Deus, o seu espírito ficou separado de Deus. Deram folhas de figueira, mas o Senhor deu-lhe umas vestes, umas túnicas de pele de animal. Ou seja, aquilo que o Senhor quer que façamos é diferente do que a carne, porque a carne pecou, escolheu a serpente inspirada pelo diabo. Portanto, os que são de Cristo crucificaram a carne. Então podemos dizer, Pai Celestial, faz que eu crucifique a minha carne, porque eu agora sou do teu Filho amado, ajuda-me a estar cheio do teu Espírito, ajuda-me a produzir só este fruto que eu li acima. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, inclinação para o mal, visto que todos os homens foram descendentes do Adão e da Eva, todos são inclinados para o mal, mas agora que nós recebemos Jesus como Salvador, nós precisamos de não permitir que o nosso corpo faça asneiras, mas devemos sempre ser como o Espírito Santo quer que sejamos. Porque o Espírito de Deus é o Espírito de verdade que nos guia em toda a verdade, que nos ensina, que nos defende e que nos dá o seu Espírito. O seu Espírito, as suas obras, os seus frutos. Não são frutos, é um fruto só, mas que é tudo dirigido pelo Senhor Espírito Santo. Se vivemos em Espírito, ou seja, se nós estamos a ser dirigidos pelo Espírito Santo, devemos obedecer. Estamos ligados com o Espírito Santo, o nosso Espírito nasceu de novo, então devemos também andar ou fazer, obedecer ao Espírito Santo. O Espírito Santo não se contradiz aquilo que ele disse no passado, no Velho Testamento, ele também diz agora no Novo Testamento, só que há uma diferença, é que agora estamos debaixo da graça, ou seja, o Senhor pagou o preço para que nós, desde que queiramos e escolhamos, fiquemos sempre em obediência ao Espírito Santo. Então, se vivemos em Espírito, não sejamos cobiçosos, não devemos cobiçar aquelas alegrias falsas, né? E não devemos irritar uns aos outros. Já quando a pessoa começa a dizer mas ou outras palavras do género, já estamos a provocar irritações, ninguém gosta de ser contrariado, né? Melhor é deixarmos isso nas mãos de Deus. A nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas
mas contra os diabos trazem pensamentos que não são os pensamentos do Espírito de Deus. Portanto, não sejamos cobiçosos de falsas alegrias que não têm sentido nenhum. As pessoas riem sem jeito nenhum, riem do mal dos outros. Isso está mal. Não devemos fazer isso. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, a pessoa sentir-se mal com o bem dos outros. Não, devemos dar graças a Deus e dizer, Pai, pela fé, também vou ter as tuas bênçãos. Glória ao Senhor. Amém. Então agora vamos ler aqui em Romanos capítulo 9. Em Cristo diga a verdade, diz São Paulo. Não minto. Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ou seja, a pessoa podia mentir, não é? Mas o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo atua sobre a consciência de cada pessoa e diz-lhe, olha, isso não está bem, então a pessoa deve pedir perdão a Deus, pedir perdão aos outros a quem ofendeu, deve perdoar, estar sempre pronto a perdoar. Então, repetindo, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Que eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, mas isto seria escolher a carne, não é? Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, são meus parentes, segundo a carne. Não sabe, mas podia estar a referir-se ao seu pai, à sua mãe, à sua família de sangue, né? Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. São israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas. Sim, a família de Paulo possivelmente continuavam a viver neste sistema. Eles eram israelitas, tinham direito de ser adotados porque eram descendentes do Abraão, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças que o Senhor fez antes, né? Por exemplo, a aliança que fez com Noé, que fez com Abraão, e depois também eles eram israelitas, tinham os cultos, apresentavam os animais, o sangue, que simbolizava o sangue do Senhor Jesus, como quando o Senhor lhe deu as vestes a Adão e Eva. Eram umas túnicas de pele, portanto tinham sido animais inocentes que tinham morrido, né? Então, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual, vou ler outra vez, um bocadinho atrás, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, e a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, porque tinha sido prometido através dos profetas, os quais é Cristo segundo a carne também, pois ele nasceu, era um homem, mas era Deus ao mesmo tempo, o Filho unigênito de Deus, unigênito e eterno, ou seja, por um lado era unigênito, por outro lado era eterno, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Jesus é sobre todos.
Ele é o Deus bendito eternamente, amém, porque nele habita toda a plenitude da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Os descendentes de Abraão foram o Ismael, que era o mais velho, filho de Agar, e também o descendente de Abraão também foi o Isaac. E mais tarde Sara tinha morrido e o Abraão casou-se outra vez e teve outros filhos. Mas era através de Isaac que a descendência, que o verdadeiro Messias seria descendente do Isaac. Glória ao Senhor. Vamos a Romanos 13, 10 a 14. Agora já é um assunto diferente. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, se a pessoa conseguisse viver em amor de forma perfeita, essa pessoa está a cumprir a lei. O amor não faz mal ao próximo, da maneira que o cumprimento da lei é o amor. Então, o Espírito Santo está em nós para nos dar capacidade de vivermos num amor perfeito. Podemos dizer, querido Espírito Santo, ajuda-me a viver neste amor perfeito que é o teu amor em mim. E a não dar lugar à carne, ao ódio, ao pecado, à inveja ou outro fruto da carne. Agora o outro versículo, eu digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Devemos dizer, Pai, ajuda-me a despertar do sono espiritual, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, como eu fiz, com 19 anos, ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, estamos a aceitar a fé dele. A fé do Senhor Jesus Cristo demonstrou que ele podia, estou-me a lembrar, mandou o Pedro para apanhar o peixe. Tinha na boca uma moeda que dava para pagar, acho que era um didracma. Dava para pagar o que eles deviam pagar de imposto. Deviam, não, só para não os ofender, não é? Então depois diz o outro versículo, a noite é passada, ou seja, o tempo em que Jesus não tinha vindo era considerado a noite, o tempo da escuridão. Então, voltando um bocadinho, a noite é passada e o dia é chegado. O dia é o dia em que Jesus veio e veio para nos salvar. Ele é o verdadeiro Messias. Se algum outro vier, é falso. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. As trevas é o diabo que veio dizer a Eva que Deus não era de confiança. E o Adão foi na conversa. Isso era à noite. Agora devemos rejeitar essa noite. Rejeitar as obras das trevas. O diabo é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Portanto, a mentira são trevas. E diz São Paulo, e vistamo-nos das armas da luz. Devemos estar vestidos com a armadura de Deus, o capacete da salvação, espada do Espírito, El Yashur Maná, etc.
E depois o outro versículo diz: andemos honestamente como de dia. Andar honestamente quer dizer fazer o que o Espírito Santo quer que nós façamos. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, excessos, né, que vão fazer mal ao corpo. Podemos dizer: Pai, ajuda-nos a não andar em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem inveja. São frutos da carne, não é? O outro versículo diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, devemos imitar o Senhor Jesus Cristo. É claro que o Espírito Santo vai nos dar a capacidade para fazer isso. Então devemos dizer: Espírito Santo, ajuda-me a estar revestido do Senhor Jesus Cristo e a não ter cuidado da carne, as suas concupiscências. Ou seja, não lhe obedecer, não é? Glória ao Senhor. Então vamos ler Romanos 15, 1 a 6. Mas nós que somos fortes, isto é um outro assunto, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. O Espírito Santo em nós vai nos dar fortaleza para suportar as fraquezas dos fracos, para orar por eles e não agradar a nós mesmos. É claro que às vezes apetece-nos fazer coisas erradas, não perdoar, bater naquela pessoa que nos está a ofender, mas devemos deixar isso com Deus. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra os diabos. Deus é que vai fazer justiça às pessoas. Glória ao Senhor. O outro versículo: portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom, para edificação. Sim, mesmo que a gente não nos apeteça, por exemplo, o marido diz à esposa: oh, minha querida, tu és a minha amiga. Às vezes não apetece ao marido dizer isso, ou vice-versa, a esposa dizer ao marido: oh, meu marido, tu és meu amigo. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. Ou seja, não devemos dizer palavras torpes, mas palavras que edificam. Há palavras que é só para perder tempo. Não se deve dizer isso, mas deve-se dizer palavras de acordo com a Bíblia. E então semear o bem. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, se nós queremos ter um ambiente bom, devemos semear boas palavras, devemos orar pelos irmãos, pelas pessoas, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Podemos, portanto, orar a Deus e dizer: Pai, ajuda-me a ser como o teu Filho Jesus Cristo, que não agradou a si mesmo como homem, mas como está escrito sobre o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus recebeu as nossas injúrias e as injúrias daqueles que te injuriavam a ti, Pai. Oh, meu Deus, glória a ti, Senhor. O outro versículo: por tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, e não foram palavras torpes. O Espírito Santo falou e inspirou os homens santos de Deus para escreverem coisas úteis. Por tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Portanto, ao sermos ensinados pela palavra do Espírito Santo, do passado e atual, que é a mesma, porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, as Escrituras são mais firmes do que uma pessoa que está a falar, que vai falar sem se lembrar da palavra que está escrita. Portanto, a palavra de Deus é um meio de
de sermos abençoados, como disse, por tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, obrigado Pai, Tu és um Deus da paciência, e és um Deus que nos consolas e que nos concedes o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém, Pai. Ajuda-nos a sentir uns para com os outros, os teus servos que pertencem à tua igreja, a igreja de Jesus. Ajuda-nos a sentir, como eu disse acima, ora, o Deus de paciência e consolação vos concede o mesmo sentimento uns para com os outros. Só Deus é que pode fazer isto, pelo poder do Espírito Santo. Sentir como Jesus sentiu para connosco, amor, para que concordes a uma boca, ou seja, tem que haver uma pessoa que é considerado o chefe, é o pastor, ou isso, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos dizer, Pai, nosso Deus e nosso Pai, que és o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo o que fizeste e estás a fazer por nós. Aleluia. Glória ao Senhor. Depois, em Romanos 15, 7 a 12, diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Quando nós estamos a receber os irmãos, pregam a palavra, que são santos, que têm a sua responsabilidade na igreja, vamos recebê-los como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Vamos fazer tudo para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, ou seja, Jesus estava debaixo da lei, foi circuncidado ao 8º dia e foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Portanto, Jesus fez tudo o que devia fazer. Estou-me a lembrar quando João estava a batizar e Jesus disse para ele o batizar, e João não achava bem, mas ele disse, deixa para que tudo se cumpra. E assim, João batizou o Senhor Jesus Cristo. Quando ele saiu da água, ele orou e abriram-se os céus, ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E viram como que uma pomba descendo sobre o Senhor Jesus e repousando sobre ele. Também na igreja o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e ficou na igreja até hoje e vai continuar, glória a Deus. Outro versículo. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Amém. Podemos dizer, Pai, nós te glorificamos porque tiveste misericórdia de nós. Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. O Senhor Jesus, isto refere-se a ele, que vem lá em Hebreus também. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Amém. Nós devemos dizer, Pai, nós nos alegramos porque fizeste de nós o teu povo, porque nós recebemos o teu Filho Jesus Cristo, que é o Rei do teu reino, aleluia. E outro versículo. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios. Nós podemos dizer, Pai, nós te louvamos, agora somos teu povo, nós não éramos teu povo. Outra vez o mesmo versículo, e outra vez louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai a Deus todos os povos. Amém? É isto que vai acontecer pela fé. Outra vez diz Isaías,
uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Esta raiz é o Senhor Jesus Cristo também. Romanos 15, 13 a 17. Ora, outro versículo. Ora, o Deus de esperança. Vamos dizer a Deus, Pai, Tu és o Deus da esperança. Te pedimos que nos enchas de todo gozo e paz e fé, para que abundemos em esperança pela virtude do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Podemos dizer, obrigado, Espírito Santo. Peço que me enchas da Tua virtude. Como diz aqui o mesmo versículo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança. Podemos dizer, querido Espírito Santo, enche-nos da Tua esperança, pela Tua virtude, pelo Teu poder. Outro versículo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós. Paulo estava a escrever aos Romanos, a igreja em Roma. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Então, podemos dizer, obrigado, Espírito Santo. Tu me estás a encher da Tua bondade. Estás-me a encher do Teu conhecimento. Estás-me a encher da Tua admoestação, da Tua capacidade de admoestar os outros. Outro versículo. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez à memória, para vos fazer recordar, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo para os gentios. Eu dizer, Pai, ajuda-me também a ser ministro do Senhor Jesus Cristo para os gentios, para pregarmos a todos. Repetindo, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus. Amém. Ajuda-me a ministrar o Teu Evangelho, Pai, Filho e Espírito Santo, para que seja agradável a oferta dos gentios. Pai, ajuda-me a dar uma oferta agradável a Ti, Pai. Apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai, que é o nosso culto racional, que nós sabemos que o Teu Espírito está connosco e não queremos fazer a vontade da carne, mas do Teu Espírito. Aleluia. Repetindo, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. De sorte que tenho glória, alegria, em Jesus Cristo. Amém. Jesus, eu creio que estás aqui comigo e eu tenho alegria em Ti, me alegro em Ti, Jesus. Vou repetir, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Aleluia. Vamos a Romanos 5, 18 a 22. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus. Podemos dizer, Senhor Espírito Santo, enche-me da Tua virtude. Vou repetir, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus.
Da maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. Outro versículo. E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, onde tinha sido anunciado o Evangelho, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão. Amém, Pai. Faz que eu anuncie o teu Evangelho às pessoas a quem não foi anunciado ainda e outros que precisam de ficar esclarecidos. Repetindo o versículo, antes como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não o ouviram entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Romanos 15, 20 a 33. Eu bem sei que em ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Dá-nos Espírito Santo, ajuda-me a levar o Evangelho. Como diz, repetindo o versículo, e bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção. Querido Espírito Santo, faz-nos chegar com a plenitude da tua bênção, do teu Evangelho, do Evangelho de Cristo, o Evangelho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro versículo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Não podemos dizer, Pai, peço-te que abençoes a tua igreja, Pai, os apóstolos, profetas, as listas, pastores, doutores, e que eles possam fazer uma obra agradável a ti, Pai. Então, vou ler este versículo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, em nome de Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito. Então podemos dizer, Espírito Santo, enche-me do teu amor. Vou ler outra vez o versículo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Devemos orar uns pelos outros, os filhos de Deus, que pertencem à Igreja de Jesus. Outro versículo. Para que seja livre dos rebeldes. Podemos dizer, Pai, te pedimos pelos teus filhos que estão em países que não recebem tua palavra, e mesmo no meio de pessoas aqui em Portugal ou noutros sítios, outros países, que não aceitam o Evangelho do teu Filho. Vamos orar uns pelos outros para que sejamos livres dos rebeldes, dos ímpios, dos estúpidos. Portanto, lendo outra vez o versículo, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Aleluia. Deus é o Deus de paz. Aleluia. Então vamos aqui a capítulo 16 de Romanos, verso 1 a 6. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Podemos servir a Deus, por exemplo, fazendo como eu estou a fazer, gravando os vídeos, mas também podemos pertencer a uma igreja e servir lá,
falar a palavra e ser usados pelo Espírito Santo. Vou repetir, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor. Vamos receber os pregadores, as pessoas que servem na igreja, para que recebais no Senhor, como pertencente à igreja de Jesus, como convém aos santos. Os santos devem receber os outros santos, a igreja deve ser santa, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Glória ao Senhor, graças a Deus. Então, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Portanto, devemos ser cooperadores daqueles que têm autoridade e responsabilidade na igreja, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. 16:7-13. Saudai a Andrónico e a Júnias, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Então aqui parece que o São Paulo era irmão do Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Então, descobrimos que Paulo era irmão do Rufo. Agora vamos a Romanos 16:14-18. Saudai a Síncrito e a Flegonte, a Hermes, a Patrobas e a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. E rogo-vos, irmãos, que no deis os promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Ou seja, não devemos lidar com pessoas que criticam sem razão
aqueles que servem a Deus. Porque os tais não servem a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, ou seja, os seus interesses. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Romanos 16, 19 a 25. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás. Devemos dizer: obrigado, Pai, vai esmagar Satanás debaixo dos pés da tua igreja. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdo-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, os saúdo no Senhor. Com certeza foi o Paulo que ditou esta carta e o Tércio escreveu. Como repetindo, eu, Tércio, que esta carta escrevi-vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro. Também era crente, com certeza. E de toda a igreja. Hospedeiro de toda a igreja. Podemos fazer isto. Glória ao Senhor. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade. E também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, 26 a 27. Mas, vou ler o versículo anterior. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, era o facto de que Jesus devia vir, glória ao Senhor, mas que manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. São mais de 300 profecias acerca de Jesus. Vou ler outra vez o versículo, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Aleluia. Não há outro Deus sábio. Só há um Deus, e nos fez à sua imagem e semelhança, e mandou o seu Filho Jesus Cristo, e mandou o seu Santo Espírito. Aleluia. Vamos orar um bocadinho a línguas. Shikarabarabara Shanikatamana. Irashoribadaba Tikoromana. Queridos irmãos e amigos, não se esqueçam de clicar lá na mãozinha e de subscreverem e clicarem no sininho também. Glória ao Senhor. Vão lá ao meu vídeo e lá no meu vídeo, ao ouvirem o vídeo, tem lá todas essas indicações. Então, vamos terminando. Vamos ainda ler o hino 314. Derrama sobre mim o óleo da tua unção, o óleo fresco do Espírito Santo de Deus em meu coração. Rios de água viva
Nesse rio nos movemos e existimos. Rios de água viva brotam do meu ser, do meu espírito. Quando ando no espírito, obedecendo ao espírito, e faço o seu querer. A tua vontade arde com fervor. Tudo o que eu desejo é servir-te, Senhor. Então, tchau, Deus abençoe, no nome de Jesus, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e com todos os que ouvirem este vídeo. Amém. Glória a Deus.